Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje nós vamos falar sobre o livro Onde a Luz Não Chega, da autora nacional Fabiana Bertotti. Se você gosta de conteúdo de livros, séries e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. O livro Onde a Luz Não Chega, ele é um romance familiar escrito pela Fabiana Bertotti, e eu quero dizer pra vocês que vai ter sim spoiler nesse vídeo, porque é impossível falar desse livro sem fazer uma análise mais profunda sobre a dinâmica familiar que acaba sendo apresentada ao longo da obra. Então vai ter spoilers, mas ainda assim eu falo pra vocês que independente do spoiler que eu der aqui, vale muito a pena a leitura, porque a perspectiva dos personagens, a forma com que o livro é escrito, as revelações que vão sendo colocadas ao longo do livro, elas valem a pena, mesmo que você soubesse absolutamente tudo o que vai acontecer. Então vão ter spoilers por conta da minha análise, mas ainda assim eu te convido a fazer essa leitura. Esse livro ele vai ter início no velório da matriarca dessa família principal. Ali a gente entende que a mãe acabou de morrer, e essa é uma família que era composta inicialmente pela mãe, pelo pai, que agora está demente, com início de demência, e por 4 filhos, mas a gente entende que a mãe perdeu alguns filhos ao longo da sua vida conjugal, então restaram esses 4 filhos, sendo 2 homens e 2 mulheres. Ali a gente começa a entender um pouco mais da dinâmica, porque no velório a gente tem alguns flashbacks, então a gente entende como era a vida antes dessa mãe falecer e como está a vida depois agora dos filhos, como está a vida presente dos filhos. Ali a gente entende que o filho mais velho acabou saindo de casa mais cedo, a gente começa a ver a forma com que os irmãos falam da filha mais nova, que é a Teresa e a personagem principal desse livro, e a gente também é apresentado ao Joca, que é um dos irmãos, que tem autismo. Então o Joca ele tem muitas características do espectro autista que fazem com que ele seja um personagem muito interessante, muito carismático, você pega amor assim por ele no livro, pela forma que a autora acaba escrevendo sobre ele, e ele é uma peça fundamental na construção dessa história. Então ali nesse velório, quando os filhos se veem assim perdidos e sem a mãe, a gente começa a ver a luta familiar que acontece em quase todas as famílias de quem vai cuidar do pai idoso. E é ali que todos são surpreendidos, porque a filha mais nova, que é a Teresa, ela acaba... Gente, eu sou péssima com o nome do personagem, então eu espero estar falando certo, mas o apelido dela no livro é TT, então eu acredito que seja a Teresa mesmo. Vamos tratar ela como Teresa. A filha mais nova, ela acaba se voluntariando a cuidar do pai, o que deixa todos os outros irmãos alarmados, porque ela não é uma filha próxima da família, ela saiu de casa, ela sempre foi vista como a ovelha negra da família, como uma filha rebelde, e ainda assim ela se voluntaria a cuidar do pai, e isso causa um certo choque familiar, e a partir disso a gente vai começando a entender quais são os segredos dessa família que vão sendo revelados ao longo da obra. A história vai se desenrolando e a gente começa a perceber por meio desses flashbacks de que o pai, ele era um pai religioso, eles iam à igreja e eles estão em uma cidade muito do interior, do sertão, uma cidade que não chega energia elétrica hoje em dia, então a gente começa a ter uma noção da realidade familiar antes. Se hoje é uma cidade pequena onde não chega energia, a gente começa a entender o quanto essa família era uma família pobre mesmo, uma família que tinha o que comer, mas era uma família necessitada, não era tão abastada assim financeiramente. E essa questão da necessidade financeira da família é interessante, porque dentro de um cenário de vulnerabilidade, outras questões que podem estar acontecendo acabam sendo negligenciadas por conta da vulnerabilidade social. Então isso é muito interessante na obra. Para mim, o nome Aonde a Luz Não Chega remete a 2 coisas, tanto a cidade em si, um lugar que você vê que é um lugar precário, longe, onde não pega celular, e também a estrutura familiar, porque a luz, no sentido espiritual falando agora, não chegava ali, apesar do pai ser apresentado como um personagem religioso. Então a gente começa a entender que o pai era um homem religioso, extremamente rígido e muito violento com a mãe, com os filhos. E você vai sendo apresentado a momentos do pai que ele acabava violentando a mãe, agredindo a mãe, que ele acaba agredindo até mesmo o Joca, que era autista e que a mãe via como uma criança especial. E tem falas muito características que lembram as falas que nós escutávamos dos nossos avós. Como, por exemplo, quando uma mulher acaba tendo um aborto espontâneo, ela é tida como uma mulher fraca, e era assim que a mãe da família tinha que escutar do pai, que ela era uma mulher fraca, que ela não segurava uma gravidez, e então ela saía de casa como moeda de troca,
a vida orbitava em torno do marido. Essa construção familiar, ela é muito comum à família brasileira. É uma mãe que saiu de casa muito cedo, que acabou sendo praticamente trocada no casamento, não foi um casamento por amor. A vida dela começa a orbitar em torno dos filhos para poder tirar um pouco do peso das agressões do marido. E eu gostei muito porque a Fabiana, ela é uma autora que é cristã e ela não nega ainda assim de falar sobre os absurdos de que muitas vezes as pessoas são religiosas e acabam fazendo. Então, ser um homem pela sociedade visto como um homem religioso íntegro não faz com que você seja íntegro dentro de casa. E isso eu gostei muito da autora em relação a isso, porque ela realmente demonstra que aquilo que é mostrado socialmente não é demonstrado dentro de casa. Então, a luz, ela não chega ali, porque nada é revelado. Tudo fica dentro desse núcleo familiar. Essa é a principal premissa do livro. Não existe luz dentro dessa família, porque não existe verdade entre os personagens. Então ali a gente começa a entender que a mãe é submissa, o pai é agressivo e os filhos, eles acabam crescendo dentro desse cenário de agressão. Acontece que a Teresa acaba sofrendo outros tipos de agressão, não somente física, mas também de ordem sexual. E o livro começa a introduzir a história da Teresa e a gente começa a perceber o quão é importante que obras como essa sejam escritas. O silêncio da Teresa, ele não foi um silêncio propriamente dito. Ela gritava de outras formas. Ela mudou o comportamento quando essas coisas começaram a acontecer. Ela se tornou de uma menina doce a uma menina agressiva. Ela caiu as notas e nada disso foi percebido. Então eu entendo que essa obra, ela não é uma obra de entretenimento, mas sim uma obra que quer mostrar para as pessoas e conscientizar o que pode estar acontecendo dentro das casas e a gente não percebe. Então o silêncio da criança muitas vezes é um silêncio de voz, mas a criança acaba gritando em outros aspectos que são apresentados nesse livro. Acaba que a Teresa vai cuidar desse pai, mesmo com todo esse histórico de agressão de várias ordens que ela acabou sofrendo, e ali a gente começa a entender o conflito dentro dessa personagem, de cuidar do pai idoso, vulnerável, mas ao mesmo tempo se deparar com esse pai que foi violento com ela na infância. Nisso a gente também começa a entender que o Joca, que era o irmão autista, possivelmente acabou vendo alguma dessas agressões, porque ele tem repetições de palavra relacionadas a isso, ele acaba dando a entender que ele sabia de muita coisa, mas não sabia verbalizar por conta da sua condição mental. E é então que num dia que a Teresa está cuidando do pai, o irmão mais velho acaba indo até a casa da família e ali ele realmente encontra cartas da mãe para a tia e todos os segredos são revelados. Eu não vou contar exatamente o que estava escrito naquelas cartas, porque eu não quero dar tanto spoiler, mas ali você vê que a mãe, de certa forma, sabia do que estava acontecendo, mas orientada por uma pessoa da família, ela foi silenciada e ela foi encorajada em não falar nada, porque é tão comum que isso aconteça nas famílias que às vezes a gente acha que vai passar com a outra pessoa, assim como passou com a gente. E isso levanta uma questão familiar interessante, porque são narrativas muito comuns. Eu, como psicanalista, na clínica, acabo escutando histórias que, óbvio, para cada paciente aquela história parece única, mas a gente vê que existe um fator de repetição familiar muito forte. E esse livro, ele mostra isso, porque é um ciclo. Um ciclo familiar de violência e um ciclo familiar de silêncio, que se você não trata, não fala, ele acaba se repetindo de geração em geração. Então a história ela começa a desenvolver a partir disso, como a família começa a agir diante desse segredo revelado, como a família começa a se ver quando ela entende o que estava acontecendo com a irmã, como os irmãos começam a tentar entender a mudança de comportamento, o que aconteceu com eles e como esse pai pode ser tratado depois que ele foi revelado como um monstro, mesmo hoje ele sendo um velho que está em um estado de demência. E aqui tem uma frase que a Joyce Rodrigues sempre fala no canal dela, que é: as pessoas ruins também envelhecem. E a gente tem que lembrar que os monstros também envelhecem. Então é aquela figura do bom velhinho, muitas vezes esconde um monstro interior que viveu anos impune. Esse livro ele vai falar dessas dinâmicas familiares, ele vai falar dessa impunidade muitas vezes ligada a crimes sexuais. E uma coisa aqui que eu quero colocar é que eu conheço a autora há muito tempo, a Fabiana, desde a época que ela fazia resenha de livros pra internet, que ela falava tchutchucos da Fabi, e eu sei que a Fabi é cristã. E por uma parte, por eu ser cristã também, eu estava esperando no livro uma redenção. Eu não vou dar spoiler do final, porque o final é muito bom.
E eu fiquei em choque no final, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu tava esperando que a Fabiana fizesse outra coisa. E ela foi por um caminho completamente diferente, e isso me fez respeitar muito ela como autora. Porque como cristã, eu entendo que a gente tem essa questão da redenção, do perdão, né, a ser exercido, mas quando o assunto é um abuso sexual infantil, o perdão ele não vem na maneira convencional cristã. E eu entendi o que a Fabiana fez ali na obra e isso me chocou, porque eu sei que isso vai contra os valores pessoais dela como cristã, mas ao mesmo tempo eu entendi o que ela quis fazer ali, o que ela quis demonstrar ali com as cenas finais do livro. E eu achei genial, achei um final que choca e um final que faz valer a pena a leitura, porque ao mesmo tempo que você tem uma indignação, você tem um alívio, ao mesmo tempo que faz o livro ter um final muito fechadinho, muito bom. Então, ele é um livro pesado, porque ele vai falar desses temas familiares que muitas vezes são silenciados dentro das nossas casas, mas ele é um livro extremamente necessário, tanto para você entender como o comportamento da vítima começa a mudar, e tanto para a gente entender que às vezes uma família que parece uma família tradicionalmente feliz é uma família que esconde muitos segredos. E uma coisa que me chocou um pouco é que alguns elementos ali são elementos que eu identifiquei nas minhas histórias familiares, dos meus avós, dos meus bisavós, e ali a gente começa a ver que o abuso sempre existiu, mas ele era tido como normal. E graças a Deus, hoje em dia, a gente consegue desnormalizar, vamos colocar assim, essas coisas, e a gente vê o quão absurdo é e o quanto isso deve ser falado e tratado dentro das nossas casas. Então, esse é um livro que eu indico para vocês, ele é um livro rápido, apesar dele ter temas pesados, tem alguns alívios dentro do livro. O amor que eles têm pelo Joca eu achei muito bonito, para ser bem sincero, achei muito fofinho, e você sai dali com um senso de indignação, mas ao mesmo tempo é um livro necessário para você pensar sobre as consequências dos atos que são cometidos e sobre como o silêncio nesse tipo de família, nesse tipo de trauma, ele não é uma opção. O silêncio nunca vai ser uma opção. Às vezes a luz, ela precisa ser trazida para dentro da casa, mesmo quando ela vai revelar coisas horríveis, porque elas precisam ser reveladas para que elas parem de acontecer. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe aqui embaixo algum livro que você quer que eu faça alguma análise, que eu vou ter todo o prazer de ler e fazer essa análise pra você. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!